Terminações resistivas. Terminações resistivas são vários resistores interligados em um único encapsulamento. São muito utilizados em circuitos digitais. Possuem dois tipos, o tipo SIL, Single Inline, e o DIP, Dual Inline Package. No encapsulamento do tipo SIL, há uma marcação em forma de um pequeno círculo próximo ao primeiro terminal. Esse terminal, que é o de número 1, é comum a todos os outros resistores, ou seja, está interligado à mesma extremidade dos outros resistores. Já em encapsulamentos do tipo DIP, normalmente os resistores estão dispostos individualmente, como vemos na imagem. Há 8 resistores, e seus terminais estão dispostos da seguinte forma: o resistor 1, terminal 1 e 16, o resistor 2, terminal 2 e 15, e assim por diante. Eles não fazem contato internamente. Agora sobre os resistores SMD. SMD são componentes fisicamente bem pequenos. São construídos para ocupar pouco espaço nas placas eletrônicas. Haja visto aparelhos eletrônicos tão pequenos que foram construídos graças aos componentes SMD. Resistores SMD são dispositivos retangulares pretos com dois terminais metálicos. Internamente, ele é formado por um substrato cerâmico com um filme de óxido metálico. O comprimento deste filme determina a resistência do componente. É possível saber seu valor através de um código descrito em seu corpo físico, podendo conter 2, 3 ou 4 números. No caso dele conter 2 números, ele se representará seu valor em resistência. Por exemplo, se tiver um valor gravado de 33, significa que a sua resistência é de 33 ohms. Se tiver com 3 números, o terceiro é o fator de multiplicação. Indica a potência de 10 que os dois primeiros números devem ser multiplicados. Por exemplo, se tiver descrito no corpo físico do SMD 222, isso será igual a 22 vezes 10 elevado a 2, que é igual a 2.200 ohms, ou 2,2 kΩ. A letra R pode ser usada para indicar vírgula. Por exemplo, 2R2, que é igual a 2,2 ohms, ou R22, que é igual a 0,22 ohms. Os componentes de alta precisão eles usam 4 números, onde o quarto número é a potência de 10, como por exemplo 2102. Isso vai ser igual a 210 vezes 10 elevado a 2, que é igual a 21.000 ohms ou igual a 21 kΩ. E outro exemplo é 2100, que é igual a 210 vezes 10 elevado a 0. Nesse caso, sabemos que potência de 10 elevado a 0 é igual a 1, né? Logo, 210 vezes 1 será igual a 210 ohms. Uma forma de verificar se é um resistor ou não, basta olhar a serigrafia na placa, que é impressa próximo a ele. Por exemplo, se for um resistor, começará com a letra R, tipo R25. Mais para frente, falaremos mais a respeito de componentes SMDs. Potenciômetros. Potenciômetros, eles são na verdade resistores que variam sua resistência conforme você gira um cursor central. São muito usados em circuitos eletrônicos, como por exemplo em aparelhos de som mais antigo. Quando estamos girando o controle de volume no sentido anti-horário, ou no sentido horário, estamos na verdade mudando a posição do cursor central do potenciômetro, fazendo alterar sua resistência e consequentemente o volume. A primeira imagem é de um potenciômetro comum. Depois vemos a imagem de um tripode, que são potenciômetros menores, bem menores. Normalmente, potenciômetros possuem 3 terminais. Os 2 terminais das extremidades possuem resistências fixas, determinadas pelo fabricante, e cujo valor é estampado no próprio componente. O terminal do meio é ligado no cursor central, interliga a resistência dos outros 2 terminais. Quando o cursor está totalmente girado para a esquerda, no sentido anti-horário, a resistência será de 0 ohms entre a extremidade da esquerda e do meio, enquanto a resistência do terminal do meio da direita será a máxima. O valor estampado no corpo do potenciômetro pode conter os valores em ohms ou em um código com 3 números, onde o terceiro é a potência de 10. Mesmo caso dos resistores SMDs.
como vimos agora há pouco. Existem dois tipos de potenciômetros, os lineares e os logarítmicos. Os lineares, a resistência está diretamente dependente da posição do cursor. Por exemplo, se o cursor estiver no meio, a resistência será metade. Os logarítmicos, a resistência aumenta ou diminui em escala logarítmica, ou seja, a resistência não é proporcional à posição que o cursor estiver. Os potenciômetros logarítmicos são muito utilizados em amplificadores, onde o volume aumenta gradualmente. Como nossa audição escuta de forma não linear, se fosse colocado um potenciômetro linear, aumentando o volume do som, a maior parte não notaríamos esse aumento. Quando o cursor chegasse no final, o volume para nós estaria bem alto, de uma forma quase que instantânea. A construção dos potenciômetros pode ser feita, como nos casos dos resistores, à base de carvão e ou de fio, onde os de fio são utilizados onde se exige uma alta dissipação de potência. Resistores dependentes de luz, LDR, são resistores que variam a resistência de acordo com a incidência de luz sobre ele. Podem ser usados em sensores de luz, por exemplo. Pode informar um quanto de luz há. Pequenas variações de luz sobre o LDR provocarão pequenas alterações na resistência dele. Assim, podemos saber a intensidade de luz. Termistores. Termistores são resistores que variam a resistência de acordo com a temperatura. São muito utilizados em sensores de temperatura. Podem ser usados em circuito como proteção contra o excesso de temperaturas, desligando-as. Podem ser usados em fontes de computador para o controle de rotação da ventoinha, por exemplo. É possível construir um termômetro, pois há uma correlação exata entre a temperatura e a variação da resistência. Existem dois tipos de termistores, os NTCs e os PTCs. Nos NTCs, a resistência varia de forma contrária à temperatura aplicada, ou seja, quanto maior for a temperatura, menor será a sua resistência. Nos PTCs, a resistência aumenta conforme vai aumentando a temperatura aplicada. Também são chamados de pós-resistor. Os varistores são resistores que variam sua resistência em função da tensão aplicada, essa tensão que vem da fonte. Dessa forma, não segue a lei de Ohm e, por isso, são considerados componentes não ohmicos. São conhecidos também como VDR. O tipo mais comum é o MOV. Os varistores têm suas resistências abaixadas ao ponto que passa a tensão desejada, chamada de tensão de disparo. Enquanto essa tensão de disparo não é atingida, sua resistência interna fica elevada, impedindo a passagem de tensão indesejada, protegendo o circuito. Ela fica em paralelo com os polos neutro e a fase da rede elétrica, protegendo de picos de tensão. São classificados de acordo com a tensão máxima suportada, de forma contínua e a energia que ela é capaz de dissipar, dada em joules. Um joule equivale a 1 watt por segundo, ou seja, a dissipação de 1 watt durante um segundo. Assim, um varistor de 4,2 joules significa ele capaz de dissipar 4,2 watts por segundo. São usados para eliminar picos transientes da rede elétrica, picos esses que duram frações de segundos. Assim, esse componente é capaz de dissipar 42 kW durante um pico de 100 micro por segundo. As desvantagens é que eles gastam com o tempo, ou melhor dizendo, a cada descarga de transientes, seu material interno é usado. Fisicamente são parecidos com capacitores cerâmicos, que estudaremos no próximo vídeo, e termistores. Para sabermos qual é o componente, basta olharmos a impressão, identificando o componente na placa que está instalada, olhando sua serigrafia impressa. Capacitores começarão com C, termistores com TH e varistores com MOV ou VD. Eu trouxe aqui para fazer um teste mais um resistor antes de passar para os outros componentes, certo? Isso aqui é um resistor de uma boa potência. Ele é um resistor de 15 watts. Vou ver se você consegue ver aqui. Um resistor de 1,5 kΩ, tá? Quando tem essa letrinha no meio dos dois números, normalmente ele significa uma vírgula. E o K é de quilo. Então ele é 1,5 kΩ, com a tolerância de 5% e a potência dele de 15 watts, certo?
Aí vamos testar ele no multímetro para vocês verem como é que funciona. Aí uma questão que eu tava falando no vídeo anterior sobre a polaridade. Resistores, eles não possuem polaridade, certo? Nos terminais deles aqui, ó, você não importa o, a posição da ponteira do multímetro que você vai testar, certo? Você pode colocar, por exemplo, a ponteira preta em um dos terminais do resistor e a ponteira vermelha no outro terminal. Vai medir da mesma forma que se você inverter o resistor, a polaridade no caso, vai medir da mesma forma. Já na questão de outros componentes, como por exemplo o diodo, esse aqui é um diodo, vocês vão ver mais para frente, no vídeo que eu farei, um vídeo dedicado a esse componente, eles possuem polaridade, certo? Então, para você conseguir fazer a medição deles, tem que ter a posição correta das ponteiras de prova do multímetro, para você conseguir medir eles. Eles possuem polaridade. Isso vocês verão mais para frente, certo? Vamos estar medindo aqui esse resistor com a tolerância de 5% para ver se ele está funcionando certinho ou não, ou se há algum problema com ele. Liguei aqui o multímetro, vou botar aqui na escala para vocês verem. Como ele é de 1,5 km, e como eu ensinei no vídeo anterior, sempre botar uma escala acima, né? E o 1,5 ele vai estar entre 200, que é a menor escala, e 2K, né? Então a gente sempre bota na escala maior, de 2K, certo? Vou pegar aqui o resistor. Como tem polaridade, não importa em qual dos terminais estarei posicionando, colocando a ponteira. Aí lá no multímetro vocês conseguem ver, deu 1,49 kΩ. Ele é de 1,5, então ele está bem preciso. Significa que esse resistor está muito bom, certo? Então é isso, pessoal. Por hoje ficamos com esse conceito de resistores. No próximo vídeo trataremos de forma mais ampla sobre capacitores. Aprenderemos como fazer a leitura do componente eletrônico e medir através de um multímetro. Não deixe de acompanhar o canal, dê o like caso goste do vídeo, deixe seu comentário, sugestões e, se possível, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até mais.